Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poliglocast, o podcast afiliado do Poliglotize. Eu sou a Sara, facilitadora do coreano do projeto, e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a cultura coreana e o idioma coreano. E aqui com a gente nós temos os convidados, a Fernanda, facilitadora do japonês, Oi, gente, estou de volta. e também temos o Vitor. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vitor, mais novo membro do Poligotize, aquelas brincadeiras. Gente, para quem não sabe, o Vitor, ele é o padrinho da Sara, né, no Poligotize. Ele não tem nada a ver com o projeto, mas ele estuda relações internacionais comigo, com a Evelyn, com a Jéssica, ela na Unila. E ele que apresentou a Sara pra gente, para ser facilitadora de coreano. Como que você conheceu a Sara mesmo, Vitor? Conta aí, pessoal. Então, a Sara e eu nos conhecemos no processo de intercâmbio que nós fizemos. Nós fomos para os nossos respectivos intercâmbios no mesmo ano. E aí, no final das contas, a Sara acabou indo para a Coreia do Sul, eu acabei indo para a África do Sul. E a gente virou bastante amigo ao longo de todo o processo, né? Tanto antes de ir quanto depois da gente ter voltado aqui para o Brasil. E aí, não sei, acho que só deu muito certo, sabe? A Sarah é uma pessoa muito legal, a vibe bateu, então deu super certo. E aí eu lembro do dia que a Fernanda me perguntou: Olha, Vitor, você não conhece ninguém que fala coreano porque a gente tá precisando de uma facilitadora no Poliglotize e a gente não conhece ninguém. E eu falei: Nossa, mas eu tenho a pessoa perfeita para vocês. O nome dela é Sarah e eu tenho certeza que vai dar certo. E eu acredito que deu, né? Porque o Poliglotize tá indo super bem, as aulas de coreano tão lindas também. E é isso. Ainda bem, né, gente? Deu tudo certo. Sério, também adorei conhecer a Sara, por isso que eu digo que é o nosso padrinho. Sim, eu sou muito grata ao Vitor ter me apresentado o projeto, eu sou muito feliz de participar, e é um projeto que eu me identifico muito. Então, obrigado, Vitor, e obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Vamos falar sobre a Coreia, né? é... Vitor, você tem alguma coisa sobre a Coreia que você lembra que a gente conversava durante o intercâmbio? Porque eu lembro que a gente conversava bastante sobre a Coreia, né? Você lembra no WhatsApp? Sim, eu te fazia várias perguntas, inclusive. Tem uma questão que eu acho que pra gente começar assim um pouquinho mais leve, dá pra gente falar sobre isso. Aqui no Brasil, principalmente, eu acho que as pessoas têm aquela impressão de que na Coreia tudo é muito disciplinado, tudo é muito certinho, tudo é muito organizado e que tudo também seja muito limpo. Mas eu lembro que às vezes assim você comentava algumas coisas que não necessariamente era assim. Então as coisas na Coreia do Sul são realmente muito limpas ou não necessariamente? Você diz de tipo comportamento? De pessoas assim, bem educadas, que seguem as regras? Acho que no geral, tanto nessa questão de disciplina, quanto na questão dos espaços físicos mesmos, assim, as ruas, os espaços públicos. Assim, ó, de limpeza, tipo, assim, meio ambiente, vamos dizer assim, não é não. Tipo, eles jogam tudo na rua, principalmente, sabe, cigarro, quando eles acabam de fumar. E não tem lixo na rua, assim, sabe? Então, ou geralmente as pessoas guardam o lixo delas no bolso ou na mochila e jogam fora em casa ou jogam na rua mesmo. Porque lá não tem tipo lata de lixo pra você jogar as coisas. Então, depende da pessoa. Geralmente as pessoas não tacam no chão, mas tem gente que sim. E outra coisa que eu achei assim, que é nojento na rua, se você olhar no chão, vai ter sempre marca. Tipo, como se fosse água, sabe? E é porque eles ficam cuspindo na rua. Tipo, toda hora você tá assim de boa, de repente alguém cuspindo na rua assim na sua frente. Então achava isso muito estranho. Pra um país que, sei lá, é tudo tão educadinho e tal. Eu achava meio que falta de respeito ficar cuspindo na frente dos outros no chão. Coisa que eu lembro, assim, né, quando eu pensar nessa estética, assim, que o Victor falou, é do filme Parasita. Porque no Parasita acho que mostra bastante da realidade, assim, né, da Coreia, dos países asiáticos, assim, eu incluo o Japão nisso. Porque o Japão também, na maior parte das vezes, mostra aquela imagem bonita, né, de Tóquio e tal, mas os subúrbios, como é, sabe? E também nesse quesito que a Sara falou, de ser sujo e tal, eu não vou falar que o Japão é sujo, porque não é a imagem que eu tinha e que eu via, né? Mesmo nos subúrbios. Mas, assim, existia aquela dosinha de xenofobia, sabe, japonesa, que sempre leva a Coreia ou a China como países sujos.
E é nessa questão que a Sarah falou mesmo, sabe? De lixo no chão, essas coisas assim. De falar que você andando na China, você encontraria casca de laranja no chão, porque as pessoas comem e jogam assim, sabe, no chão. E eu tive amiga chinesa, né? Era minha vizinha. E assim, gente, eu convivia com ela e ela não era suja, entendeu? Tipo, isso era uma narrativa que inventavam pra gente tipo, nas escolas, na TV, sabe? E eu convivia com uma chinesa e não era nada a ver isso também. Eu acho que, tipo, isso vai de uma questão urbana, né? De um projeto urbano, enfim, social, muita coisa, né? Que envolve, não é nenhuma questão de identidade, assim, porque o Japão também, por mais que seja o mais limpo possível que eles pintam, tipo, também tem a parte do subúrbio, sabe? A parte igual mostra no Parasita, no filme. Sim, e eu acho que essa questão aí do Japão falar da China ou da Coreia é mais questão de rixa entre eles, né? Então acaba meio que criando meio que essas ideias sobre o país, né? Tipo, uma ideia ruim sobre ele. Sim, sim. E Tipo, aproveitando que sem... a gente vai falar de rixa ou dessa questão de imagem, uma outra coisa que eu queria perguntar para a Sarah é o seguinte: como é a questão, como é a imagem que os sul-coreanos têm da Coreia do Norte? Porque assim, quando a gente fala de relações entre esses países, né, a gente sabe que as relações já foram mais conturbadas do que elas são hoje, tem tido uma tentativa de maior diálogo entre esses dois países. Mas como é essa questão da imagem? O que pensam, de maneira geral, os sul-coreanos sobre a Coreia do Norte? Olha, uma vez eu perguntei pro pessoal da minha escola, assim, e eles falaram que não tem nenhuma opinião sobre, tipo, eles não ligam. Sabe, isso que eu até zoando, às vezes, tipo, falando, olha o míssel, sabe assim. Então eles meio que não se importam, os jovens, né? Agora, os mais velhos, eu não sei muito bem qual seria a opinião deles, mas pelo que eu me lembro, assim, quando eu tava lá, claro, tem ainda o medo, né, da Coreia do Norte atacar, por isso que tem até o exército americano lá na Coreia, então tem muito soldado americano lá pra proteger se alguma coisa acontecesse. Mas assim, eu lembro que quando tinham os refugiados, né, da Coreia do Norte que chegavam na Coreia do Sul, eles meio que não eram muito bem recebidos na sociedade, sabe? Não tinha assim oportunidade de emprego, não era meio que acolhidos, sabe? Tinham umas pessoas que meio que tinham dó e ajudavam esses norte-coreanos a ter uma vida na Coreia do Sul, mas eles meio que não ligam muito, sabe? Uma coisa que eu também que lembro, assim, que a Coreia do Sul ajuda muito a Coreia do Norte com a parte de alimentação, né? Que a Coreia do Norte às vezes não tem comida e a Coreia do Sul acaba fornecendo para eles. Mas pelo que eu me lembre, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, sabe? É meio que eles não ligam. Sara, é verdade que vocês têm treinamento para ataque de míssil? Treinamento não, mas tipo assim, para segurança. Então, antes, acho que de 2014 tinha, mas quando eu morei não tinha. Eles falavam que, tipo, faziam tipo um treinamento, né? De madrugada, anunciavam, assim, as sirenes, né? Que tem sirene em todo lugar, como se estivesse atacando, e aí todo mundo tinha que fugir, assim, sabe? Meio que simulando. Mas, não, quando eu morei lá não tinha mais isso. Porque quando eu fui também, no mesmo ano, tinha feito aquele acordo, sabe, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que não ia ter guerra, alguma coisa assim. Foi em 2018 que teve aquele acordo. Então, acho que por causa disso eles pararam de fazer esses treinamentos. Entendi. Mas como que é isso? Tipo, você vai fugir, você foge para onde? Foge para mim não tem sentido. Para mim só faz sentido você pegar um avião e sair do país. Não faz sentido pra... Sim, tipo assim, eu não sei como seria para os sul-coreanos, né? Mas na cidade vizinha que eu morei em Yeoju e a cidade vizinha era Incheon. Tinha uma família brasileira que a menina tinha uma idade, a filha da família, e o pai dela era soldado do Brasil que estava fazendo missão na Coreia. E aí ele falou pra mim, né, que se tivesse algum problema, assim, em Coreia do Norte e Coreia do Sul, ia ter um avião do Brasil que ia trazer a gente de volta pro Brasil. Então, com os sul-coreanos eu não sei o que aconteceria com eles, mas comigo eu teria a embaixada meio que me levar de volta pro Brasil, em situação de emergência. Mas com eles eu não sei o que aconteceria. Mas assim, é bem difícil que aconteça alguma coisa, porque o exército americano tá lá, sabe? Então, eu acho que a Coreia do Norte, eles só ameaçam mesmo, eles não vão ter coragem de realmente fazer alguma coisa. E pensando nisso também, a Coreia do Sul já é um país relativamente militarizado, né? Eles se preocupam bastante
tem um orçamento militar grande e eles se preocupam bastante em ter um exército próprio que seja bastante forte também. Então essa questão do exército americano acho que é mais uma forma deles aprenderem com soldados estadunidenses para meio que conseguirem se manter em segurança daqui para frente. Mas isso é só mais assim, uma questão que a gente pode falar. Eu não tenho certeza se acontece isso na Coreia do Sul, mas eu sei que em alguns países existem alguns abrigos subterrâneos, assim. Então, quando tem ameaça de míssil, por exemplo, as pessoas já sabem onde ficam esses abrigos na cidade, e aí tem, sei lá, um abrigo a cada 10, 20 bairros. Não sei, acho que 20 bairros é muita coisa, né? Mas a cada uns 10 bairros deve ter algum lugar público, assim, fica embaixo do solo, e aí as pessoas conseguiriam se proteger, ou pelo menos tentariam se proteger naquele lugar. Mas eu não sei se na Coreia tem isso. Eu vi nos ataques que teve na Palestina, né, os vídeos, mais ou menos assim mesmo. Então, eu não lembro de ter visto, mas provavelmente deve ter sim. Deve ter. E sobre o exército americano, o exército coreano eles tentam sim ser fortes, né? Claro, eles têm um treinamento super pesado, assim, né? Que é obrigatório todos os homens sul-coreanos irem pro exército, seria tipo nosso tiro de guerra, né? Só que lá, aqui é a partir dos 18 anos, né? E lá entre os 18 até os 30 anos o cara tem que ir pro exército. Fica 2 anos direto, assim. Também pesado o treino. Mas assim, o exército americano tá lá na Coreia, acho que desde da guerra entre as Coreias, sabe? Que teve lá com a União Soviética e os americanos. Então eles estão faz tempo lá. Então, por isso que eu acho que nunca que vai ter nada, assim. Porque senão já teriam tentado alguma coisa. Porque faz muito tempo que o exército americano tá lá. E sobre o abrigo, com certeza deve ter, mas eu nunca vi e ninguém nunca falou nada sobre. Sara, mas assim, quando a gente fala de essa questão militar, assim, né? Mesmo que a pessoa não vai pro, como fala, pro TG, né? Que seria mais ou menos o nosso TG aqui. Mesmo que a pessoa não vai, o país tem essa filosofia. Eu digo pelo Japão também, sabe? Porque eu acho que os dois, parando pelo que a gente já conversou, nessa questão de disciplina, nas escolas, né? Que acaba tendo um comportamento assim, né? Meio regime meio militar, assim. Essas escolas têm o mesmo uniforme, o mesmo jeito, hoje aqui ensina a gente a se comportar, né? Então, ou você acha que não? Que, tipo, realmente o militar nada a ver. Não, com certeza. Acho que a Coreia tá na ditadura assim. Nossa, acabou faz pouco tempo. Acho que até em 1970 e pouco ainda tinha, sabe? Tipo igual assim no Brasil. Faz muito, muito pouco tempo que eles saíram da ditadura. Então tem muita influência disso na escola, né? Essa coisa de que, tipo, o professor é autoridade e tal. Então eu lembro que na escola, quando o professor chegava, assim, na sala de aula, todo mundo tinha que levantar e fazer referência ao professor e também quando encontrava o professor na rua, sabe? Então eu acho que tem muita influência disso também. Sim, eu não sei se pra você era igual, mas, tipo, de não poder pintar a unha também, não poder pintar o cabelo. Você tem o cabelo vermelho, né? Como que você fazia lá, tipo? Então, a minha escola era diferente, né? Quando eu fui pra Coreia, eu era loira, não era ruiva. Mas, assim, a minha escola lá não era igual às outras, que geralmente as escolas na Coreia você não pode, né? Pintar o cabelo, você não pode ter tatuagem, pintar unha, usar brinco, ter piercing, essas coisas. Mas na minha escola todo mundo usava maquiagem, até os meninos. As meninas, tipo, no inverno, assim, os meninos também levavam chapinha, ficavam fazendo cabelo antes da aula. Tinha um espelho no fundo da sala que era manchado de batom, porque todo mundo ficava lá passando no batom durante o intervalo. As meninas todo dia tinham um cabelo de cor diferente. Os meninos também pintavam unha, tinha piercing, tinha brinco. Então era uma escola mais livre, sabe? Era uma escola diferente, já que eu estudei lá. Mas geralmente não pode. E uma coisa que eu acho que eu vi uma vez que no Japão, né, quando a pessoa tem um cabelo mais, um castanho mais claro, tem que pintar, né? Tipo, de preto pra ficar igual todo mundo, né? Na Coreia já não tem isso. Se a pessoa tem um cabelo assim natural, de cor mais clara ou mais escura, não tem que padronizar igual todo mundo. Eu acho que é assim, né, Fer? Não sei se eu tô errada, que eu vi uma vez, eu não lembro se é verdade ou não. É só do fato de, tipo assim, você ter tido a oportunidade de estudar lá, sabe? De aceitarem estrangeiros, já dá pra, tipo, ver que realmente é uma escola mais livre, né? Porque eu acho que na Coreia, no Japão, todo o mal que existe no mundo eles pintam pro estrangeiro, né? A xenofobia é bem forte, acho que nos dois países. Mas essa questão que você disse do pintar o cabelo, sabe? De, tipo, ter o cabelo um pouquinho mais claro.
Pra te falar a verdade, eu não sei. Eu nunca ouvi falar assim, porque todo mundo da minha sala era tudo igual. Tipo, a gente tinha todo mundo cabelo preto, então não sei. De verdade, não sei. Eu nunca tinha visto uma pessoa loira, pra falar a verdade. Nossa, eu não fazia ideia disso, de as pessoas terem que pintar o cabelo se fosse mais claro. Eu também não tinha ouvido falar disso, não. Mas é muito louco a gente pensar nisso, né? Sim, é bem diferente da liberdade que tem da escola aqui no Brasil e a liberdade que tem lá, né? É totalmente diferente o jeito que os alunos agem, os professores. No começo é difícil se adaptar, mas depois foi difícil me acostumar quando eu voltei pro Brasil. Eu passei por Tem isso esse também quando eu choque, né? tava na África do Sul, porque a escola lá também era muito rigorosa. Eles também tinham essas questões de aparência mesmo, né? Então tinha um dia da semana que todo mundo ia para um lugar e aí todo mundo tinha que fazer fila. E aí os professores inspecionavam as unhas das pessoas. Os meninos não podiam estar com as unhas grandes, as meninas também não podiam estar com a unha muito grande. Não podia estar com. Os meninos não podiam ter cabelo muito grande também. Então todo mundo tinha que cortar o cabelo. As meninas também não podiam ter nada colorido, não podia ter piercing, nada disso. E aí teve um dia até que a diretora da escola me parou e ela virou para mim falando em africans, que eu ainda não falava muito bem naquela época, mas eu entendi que ela estava falando para mim que o meu cabelo estava muito grande, estava na hora de cortar. E aí eu virei para ela e falei: "Ah, tá bom, né? Eu vou cortar". Respondi em inglês para ela. E aí ela virou para mim e falou: "Ai, você é o intercambista, né? Não, então tá tudo bem, deixa pra lá". E aí eu fiquei por isso mesmo. Mas o pessoal não pode ter cabelo grande lá, não. Ai, que louco, eu não sabia disso. Ai, quando na Coreia alguém falava uma coisa que eu não podia fazer, eu fingia que não entendia, sabe? E aí a pessoa desistia. Aí eu fazia o que eu queria. Isso é a vantagem de ser intercambista, eu acho. Eu fiz muito isso Gente também. do céu! Sim, vai dar graça. Ô, Tipo, Clara, tem uma Você história. entendeu tudo? Sério, sério, gente. A minha família coreana achava que eu não sabia falar coreano. Uma vez eu li lá um texto, então, você entendeu? Você sabe ler? Porque eles falam muita merda pra mim e eu fingi que eu não entendia, sabe? Aí eles ficaram chocados que eu sabia coreano. Amiga, tem alguma história assim que, tipo, você conseguiu se livrar por conta que não entendi, ou fingiu que não entendeu, alguma coisa assim? Ah, eu acho que é tipo mais de julgamento, assim, sabe, de cor, porque, tipo, lá na Coreia eles não têm filtro, né, gente? Vocês acham você feio, vão falar na sua cara, você acha que seu nariz é feio, seu olho, seu cabelo, vão falar tudo assim, tipo, ah, bom dia, nossa, você engordou. Eles são bem assim, sabe? Então, eu lembro que uma vez que, tipo, lá na Coreia tem que ter perna muito fina, né, pra eles, beleza é isso, né? E aqui no Brasil o pessoal vai na academia, né, pra ter coxa grossa, perna grossa e tal. E aí eu lembro que a minha família coreana tinha uma creche, né? E a cozinheira da creche tava lá, e eu tava com a minha mãe coreana. Aí minha mãe coreana falou assim, nossa, sabe, não é bonita? Ela falou assim, ah, até é, mas a perna dela, nossa, é muito grossa. E elas começaram a rir, sabe? E eu fingi que não entendi. Elas tentaram explicar pra mim, eu fingi que não entendi de novo. E aí começou a perder a graça, sabe? Eu só esquece. Acho que foi essa vez que eu mais me lembro, assim, que eu meio que me livrei de não entender. Sabem que perdeu a graça, assim, a piada que eles queriam fazer sobre mim. Nossa, sim, né? Totalmente sem noção. E falando em família, tem uma, uma coisa que deu bastante bafafá, assim, lá no, na nossa página, né, no Poligotize. Inclusive, quem não segue, vão lá no Instagram, @poligotize. Eu recebi até no meu pessoal, assim, dos meus amigos, falando assim, cara, como assim a sua amiga do coreano morou na casa de um K-Popper? Fala disso, Sara, por favor. Os Poligotizers temem por essa resposta. Então, assim, pra mim meio que não foi nada demais, porque, assim, eu lá na Coreia eu morei com três famílias diferentes, né? Tipo, a cada 3 meses, não lembro, trocar de família. E aí, uma das famílias que eu troquei, a gente tava no restaurante, assim, e tava passando na TV um grupo de K-pop, né? O Seventeen dançando lá, lançando a música nova deles. E aí a minha mãe coreana falou assim, ai, sabe aquele ali lá dançando? O nome dele é Dino, ele é meu sobrinho. Aí eu fiquei, nossa, que legal, né? Tava morando na casa de famoso, eu nem sabia. Aí uma vez, foi aniversário da avó desse Dino, né? Que é o sobrinho da minha mãe coreana. E toda a família ia lá se encontrar na casa dela, né? Pra comemorar aniversário. Só que eu não pude ir, porque ele não queria que eu fosse. Porque ele não queria que. Ah, sei lá, acho que ele pensou que ia ficar meio que incomodando, né? Tirando foto. Porque lá na Coreia, tipo assim, eles são muito perseguidores com K-Popper, né?
K-pop não pode fazer nada, assim, um cantor que eles estão, tipo, seguindo, postando foto, roubando itens da pessoa pra vender na internet depois. Então eu entendo lá dele, não queria que eu fosse na reunião de família lá da avó dele, né? Mas eu não cheguei a conhecer ele, mas eu morei na casa da família dele. Basicamente foi essa a história. Nossa, que triste Nossa, isso sim. dele não querer que você vá. Assim, é compreensível, né? Do jeito que você falou. Mas se ele falasse com jeitinho com você, você ia entender que não era pra tirar foto com ele nem nada assim, sabe? Sim, tipo, pra mim ele era um Zé Ninguém, gente. Desculpa falar, mas nem sabia quem era. Nem sabia. Tipo, eu conhecia o grupo Seventeen, mas tipo, Gente, sei lá quantos membros tem esse grupo. Não quero ser cancelada pelas fãs do Seventeen. Mas, gente, tipo assim, nem sei lá, tem muito membro esse grupo aí do Seventeen. Então, né, nem tinha um. Pra mim, se fosse o Shawn Mendes, até ficaria, nossa, né? Mas, mas eu nem tinha um. Outra vez também que aconteceu, eu morei nas férias da escola em Seul, na capital da Coreia, né? E lá na Coreia, os coreanos são muito evangélicos, vão na igreja, bem assim, sabe? Bem cristão mesmo. E aí, eu queria uma família lá cristã, e todo domingo eles iam pra igreja, né? E eles sempre pediam pra ir junto, aí eu ia, né, com eles, de forma de respeito. E aí, é uma igreja grande que tem lá conhecida, e um rapper coreano frequentava lá, ele é muito conhecido, ele tem até um programa de TV, um reality, sabe, que é tipo um The Voice da Coreia, e ele revela novos artistas, só que eu não lembro o nome dele agora, mas ele tava lá, e a gente tava, tipo, almoçando na igreja depois do culto, e tava lá e tal, e aí minha família coreana falou assim, tira foto com ele. E eu falei, não, porque nem conheço o cara, né? Imagina, ele perguntou assim pra mim, qual música minha que você gosta? E eu, tipo, nenhuma, né? Porque eu não sei. Então eu nem tirei foto com ele, então eu segui minha vida lá e foi isso. Sara, inclusive eu queria perguntar, na questão da religião mesmo, também um pouco, se você sabe falar, né? Não, um corte aqui. Mas, mas, assim, no Japão, pelo menos, é muito forte o budismo, né? O shintoísmo, e também a maior parte das pessoas são ateias, né? Não acreditam em nada ou não seguem nada. Só que, de qualquer forma, a religião acaba influenciando. Então, por exemplo, eu não sou budista e nem shintoísta. Só que vários dos costumes eu tenho por conta da religião. Acho que, tipo, isso no Brasil também, né? Feriados também, artes culturais, né? Então, a religião acaba influenciando. E como que é na Coreia? Tipo, o budismo, o shintoísmo, se eles influenciam alguma coisa lá? Igual você falou, eu sei que a maioria da Coreia é cristã, né? Se eu não me engano, a maioria. E tem influência cristã? Como que é essa questão da religião? Cara, o Covid só se manifestou na Coreia por causa da religião. Porque o Covid na Coreia começou porque um grupo de evangélicos reuniu o pessoal do mundo todo, mundo todo não, da Coreia toda, e aí fizeram, tipo, lá começou a pandemia, e aí tinha uma mulher infectada lá, tipo, foi um culto regional, sabe, assim, várias pessoas, e ela passou Covid pra todo mundo e se espalhou pela Coreia. Então a religião tem grande impacto na Coreia. Mas sim, a Coreia, a maioria das pessoas são cristãs, né? Depois tem o budismo, tem. Acho que é Ai, não lembro como é que chama. Xamismo? Xandoísmo? Eu não lembro. Uma coisa de xamã, sabe? É uma religião coreana assim mais antiga e tal. Mas a maioria é cristã, tipo, tem igreja em tudo que é esquina. Nossa, lá é tipo o Brasil mesmo, sabe? O pessoal até espanta quando eu falo que a Coreia é cristã, tipo, um país asiático. Mas eu acho que influencia, tipo assim, em tudo, porque é coisa de meio que status, sabe? Você participar da igreja, tanto que na Coreia é conhecida pelas seitas cristãs, assim, que tem, né? Porque faz parte do status lá, então pessoas, tipo, poderosas na sociedade coreana vão na igreja. É como, sei lá, uma forma de reunir, como se fossem nossos maçons, sabe? Aí lá seria tipo, é o cristão. É tipo isso. E na parte do budismo, assim que eu tive contato, foi que o Rotary levou a gente para ficar no templo budista, né? A gente ficou praticamente uma semana morando lá. Foi uma experiência muito legal, assim, e eu acho que também tem, claro, influencia também a cultura coreana nos feriados e tal. Tipo, tem um feriado lá de ação de graças, e eu, se não me engano, vem do budismo. Então, acho que a Coreia, todas as religiões que eles têm lá influenciam cada parte, assim, sabe, da sociedade. Eu acho que é isso. Entendi. Nas séries norte-americanas também. Eu esqueci o nome da série que eu assisti agora. Faz muito tempo que eu. Enfim, mas sempre aparece, quando aparece alguém de família coreana,
sempre aparece, tipo, a família sendo bem rígida, cristão, né? Tipo, Eu lembro até que eu vi uma foto uma vez de uma cantora sul-coreana bastante famosa na Coreia do Sul, né? O nome dela é Boa. E eu já conhecia um pouco dela, já tinha escutado algumas músicas, gostava bastante até. E um dia eu abri meu Facebook e tinha uma foto dela com o Papa, ou com o Papa Francisco. E eu falei, ué, que coisa aleatória, né? O que, que eles estão fazendo juntos? E aí eu descobri que quando o Papa foi na Coreia do Sul, ele foi recepcionado por essa cantora, porque essa cantora era católica. E na minha cabeça o catolicismo devia ser super pequeno na Coreia do Sul. E aí eu descobri que não necessariamente é assim, sabe? Tem bastante católicos lá, tem bastante cristãos de maneira geral. E aí foi assim, eu meio que abri meus olhos para essa questão, porque eu não fazia ideia. Não, sim, tem bastante católico. A primeira vez que eu vi uma freira na minha vida foi lá na Coreia, que lá, tipo, em Seul tinha muita freira, tipo, no metrô e tal, eu via bastante. Mas tem bastante religiões lá, tem judaísmo também, né? Tem alguns judeus que moram em Seul e tem a comunidade deles lá. Então, tem umas coisas que é da Coreia mesmo e outra que é dos estrangeiros, sabe? Acaba meio que mesclando, assim, no dia a dia dos coreanos também. ô, Sara, e você tem vontade de voltar pra Coreia? É uma pergunta que sempre me fazem, aí eu fico, não sei. Ah, tem sim. Eu não sei se eu moraria de novo, assim. Acho que eu passaria, tipo, 6 meses, sabe? Assim, na Coreia. Mas não sei se eu moraria novamente, tá? Porque assim, a vida que eu tive no intercâmbio como estudante de ensino médio, em casa de família coreana, foi uma coisa, né? E depois ir morar pra estudar numa universidade ou trabalhar, tipo, estando totalmente sozinha é outra. Eu acho que seria uma realidade totalmente diferente. Eu não sei se eu gostaria de viver isso, mas eu gostaria sim de voltar para ver os lugares que eu fui, ver minha família, as famílias coreanas, ver meus amigos. Eu quero muito assim voltar, sabe, para relembrar os momentos que eu tive lá. Entendi. É, eu sigo uma menina, né, ela chama Miwa. Ela é japonesa. Na verdade, não é japonesa, ela é descendente de japonês, né? Mora aqui no Brasil, ela faz relações internacionais da FGV. E ela tá fazendo intercâmbio agora na Coreia. E. Ah, inclusive tem uma menina também que fez uma parceria com a gente, né, no nosso Instagram. A Ana, que ela até fez um GTV pra gente sobre como fazer intercâmbio na Coreia, né? Inclusive vão lá conferir. E eu vejo essas pessoas, tipo, muita gente estão indo, sabe, fazer intercâmbio na Coreia, tipo, pra fazer faculdade lá. Aí por isso que eu perguntei, assim, mas a educação, então, tipo, não é tão acessível assim, você acha? Olha, assim, para os coreanos é meio difícil, né? Porque eles têm que fazer, tipo, lá, eu acho que para entrar na universidade, conta todo o seu histórico escolar, tipo, notas, quem você era na escola. E também tem, tipo, o Enem deles lá, que é super ferrado de difícil. E então é muita competição entre eles, sabe? Muita concorrência. Então acho que para os coreanos é difícil. Agora, para os estrangeiros, o governo sul-coreano faz muita bolsa de estudo, sabe? Geralmente é bolsa de 100%. Então eles pagam os 4 anos de universidade para você, pagam acomodação, passagem de volta, seguro. Então, tipo uma mesada para você sobreviver lá na Coreia durante esses anos. Também dá acomodação. Então, assim, para o estrangeiro eu acho que é mais favorável do que para quem mora na Coreia, sabe? É mais fácil para quem é estrangeiro estudar na Coreia, assim. Mas também tem bolsas assim que você não paga, né? Mas é meio difícil também estudar na Coreia, que se eu não me engano você tem que ter nível B2 de coreano. Ou também tem outro jeito de entrar, é que você faz tipo uns 6 meses, um ano de aula de coreano na universidade lá, e você tem que fazer um teste. Se você passar no teste, aí sim você pode fazer faculdade lá, sabe? Então, eu acho que é meio complicado, assim, estudar na Coreia, assim, muita burocracia, né? E também muita concorrência, porque agora a Coreia tá ficando muito conhecida, então muitos estrangeiros querem ir pra Coreia, tipo, a Coreia tá lotada de estrangeiro, então é uma competição, assim, muito forte, sabe? Se você conseguir, realmente acho que tem que se esforçar bastante. Eles venderam muito bem o peixe deles, né? Coisa que a gente estava falando antes de começar. O Victor até tinha comentado sobre o soft power. Tem essa questão mesmo, né? Da Coreia tá crescendo em vários aspectos diferentes, né? Principalmente nessa questão do aspecto cultural. Porque até onde a gente sabe, né, o governo da Coreia do Sul é muito interessado nessa questão da cultura. Eles investem bastante, tanto em música quanto em produção, né? Você sentia isso bastante quando você estava lá?
sabe? Você via que toda semana tinha algum lançamento sul-coreano que tava todo mundo querendo ver, ou não era exatamente assim? Ah, eu acho que sim, né? Porque, assim, as pessoas acham que K-pop e série coreana são coisas tontas, assim, né? Que é menininha de 12 anos que gosta, mas na verdade é um plano do governo sul-coreano de trazer mais estrangeiros para a Coreia e aumentar a economia deles, né? Assim, o que traz mais dinheiro para a Coreia é o BTS, né? Não é tipo a tecnologia Hyundai, Samsung, né? Então eles investem muito nisso mesmo. E eu lembro que, tipo assim, eu morei no interior na Coreia, né, em Yeoju, e eu também morei em Seul, na capital. E dá pra perceber que Seul foi feita para estrangeiros, sabe? Então, tipo, eles fazem camiseta de grupo de K-pop, figurinha, calendário, chaveiro, sapato, mochila. E no interior não tem isso, sabe? Não vendem muita coisa, é bem raro você achar. E outra coisa também que eu lembro, que, tipo, aqui no Brasil, antes de eu lembro que todo mundo usava, tipo, camiseta, né, de grupo de K-pop, e lá na Coreia ninguém usava, sabe? Na minha escola, uma vez eu até perguntei por que eles não usavam, e eles falavam que, tipo, ia ter briga se alguém usasse, sabe, assim, porque lá eles são muito concorrentes um do outro, o grupo de K-pop, né? Então, se alguém gosta de Blackpink, tá usando uma roupa, e do BTS tá usando outra, então elas vão brigar entre elas. Então, eles não usam muito assim no interior, sabe? Não tem produtos de K-pop pra vender. É mais em Seul, é mais pra estrangeiro isso, sabe? E outra coisa também que eu lembro foi do filme, né? Parasita. Parasita tava na Coreia quando eu tava morando lá, tava passando no cinema. Mas eu nem me importei muito, sabe? Eu lembro que eles até fizeram em Seul, como dublado em inglês para estrangeiro poder ver o filme, sabe? Mas quando eu cheguei no Brasil mesmo que eu vi que foi um filme super conhecido depois. Mas eles têm muita essa estratégia, né? Toda hora estão lançando coisa, maquiagem também, né? Eu lembro que antes de eu ir pra Coreia, ninguém usava, tipo assim, máscara coreana pra rosto, maquiagem e tal. E quando eu voltei pro Brasil, eu percebi que todo mundo tava usando as mesmas coisas que as coreanas, tipo lip tint, usando máscara facial, massagem. Agora tudo de cosmético é coreano, né? Sempre coloca o nome coreano e vende muito. Então eu percebi isso, sabe? Depois que eu voltei pro Brasil, percebi que realmente começou um boom assim da Coreia. Amiga, eu vi um artigo que falou que, tipo, depois que lançou o Round Six, muitas das barraquinhas, sabe? Como que chama? Não sei falar. É barraquinha, Barraquinha, sabe? Que fica na rua. É sei. barraquinha que vende comida de rua, essas coisas assim, aumentaram as vendas. Eu não sei, eu não cheguei a assistir Round Six, então eu não sei qual que é o significado que isso tem, sabe? Como que foi. Mas, assim, eu vi que realmente isso impulsionou até a cultura local, né? Tipo assim, como a cultura pode ajudar a impulsionar a economia, né? Então isso fica até um recadinho pro nosso país, Brasil, né? Que, tipo, cada vez mais não valoriza a cultura e isso ajuda na economia local, né? Isso que você falou também das vendas de produtos de skincare. É, assim, para falar a verdade, eu só comecei a me interessar assim, mais pela Coreia depois que eu assisti Parasita, porque eu achei muito legal a língua. E aí depois eu falei, nossa, é verdade, né? Os produtos que elas usam também é das mesmas marcas que eu usava no Japão, tipo Bioré, coisas tipo de higiene pessoal, enfim, de skincare. Eu falei, nossa, é verdade, né? Lá a gente usava e era bom. Aí eu voltei a me interessar, assim. E foi através da cultura, né? Foi pelo filme Parasita. E assim, eu saí de lá falando, Annyeonghaseyo, falando um monte de coisa, porque ficou muito na cabeça. Achei muito bonita a língua, sabe? Tanto que eu fiquei até te enchendo o saco pra me ensinar depois o alfabeto, né? Sim, tipo assim, antes de eu ir pra Coreia, todo mundo me julgava, né? Porque você vai pra Coreia, vai pros Estados Unidos, que não sei o que lá. Agora todo mundo, todo lugar vem falar sobre a Coreia pra mim e fala como a Coreia é incrível, como eles também querem ir pra Coreia. Ontem mesmo, a irmã do meu pai tem 80 anos, né? E ela vê que é dorama, coreano. E antes ela mesma julgava que eu ia pra Coreia, né? E agora ela fala pra mim que ela adora a Coreia. Ela assistiu todos que tem Netflix, aos doramas. Ela fica perguntando pra mim ontem o que significava opá, que ela ouvia as meninas falando dos doramas. Então ela tá, tipo, viciada na Coreia. E, tipo, todo mundo aqui na minha cidade vem falar pra mim sobre a Coreia, como gosta de série coreana. Então, dá pra ver que é um boom mesmo, né, Coreia. E esse fenômeno se chama Onda Halo, né?
que é esse projeto que o governo sul-coreano tem de levar a Coreia pro mundo, né? Sim, sim, você falou de dorama, eu lembrei da nossa professora, eu e o Vitor, a gente tem uma professora que inclusive vai dar teoria política contemporânea pra gente agora, né, a Renata, e ela ama dorama. Ela tem uma listinha, ela compartilha no Instagram dela vários doramas. Tem algum que você indica, ô Sara? É, dorama da Netflix, assim, eu acho que aquele. Acho que até que eu coloquei na aula do final do semestre, que é Pousando no Amor, que é sobre uma sul-coreana que ela acaba indo para a Coreia do Norte, fica presa lá, e um soldado norte-coreano ajuda ela a voltar para a Coreia do Sul, e aí tem várias coisas que acontecem no meio dessa história, então eu acho muito legal esse dorama. É o que eu mais gosto, assim. Vou pesquisar também, então, depois. Eu deixo uma indicação de um dorama japonês também, porque o dorama ele é uma série, né, que tem coreano, japonês. E uma série japonesa, né, um dorama japonês que tem, chama Ichiritoru no Namida, que significa 1 litro de lágrimas. Minha mãe que assistiu completo, eu nunca cheguei a assistir completo não, porque eu sou meio enrolada pra série, mas ah lá, é bom. Esse eu já comecei a assistir, mas nunca terminei também. Eu achei o nome incrível, bastante inspirador, assim. Acho que, né, dá uma animada pra você assistir, 1 litro de lágrimas. A pior que a história é Então, triste. realmente, é de chorar. É, não, É pior de que é triste chorar. mesmo a história. E mostra bastante, assim, da realidade, sabe? É, japonesa, tipo, escola, essas coisas assim. E acaba sendo mais ou menos parecido, né? Que a gente comentou aqui durante a nossa conversa com a Coreia. Então foi isso, gente. Muito obrigada pela presença, Vitor e Fer. Foi um papo muito legal aqui estar com vocês. E outra coisa também, lembrando que os arrobas de todo mundo vai estar na descrição do vídeo. E eu adorei a conversa, gente. Obrigada por participar de verdade. Também adorei estar com vocês. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos os ouvintes também do Poligotize, que sempre nos apoiam. Eu também agradeço muito o convite, foi muito divertido, ri bastante aqui. E muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui também. Um beijo pra vocês. Um beijo, gente. Tchau.